Bom, o capítulo 2 tem como título A Organização da Vida Social. E o texto dessa página inicial, ele vai fazer basicamente uma comparação entre povos que viviam próximos, mas que possuíam características diferentes. Eu separei aqui para vocês então a síntese dessas características. Vamos começar então aqui com os povos da Mesopotâmia. Olha só, o texto traz para nós que as cidades sumérias eram independentes, ou seja, cada cidade tinha o seu sistema administrativo e cada cidade tinha o seu sistema jurídico. Como assim? Nas cidades da Suméria, cada cidade possuía as suas leis, suas próprias leis, e cada cidade tinha o seu próprio administrador que podia fazer naquela cidade o que ele quisesse, pois ele que administrava aquele local. Vamos em frente para mais algumas características das cidades da Suméria. Controle político e religioso. Quem fazia o controle político e religioso? O texto fala para nós que é um pequeno grupo que exercia o controle político e religioso. Bom, o texto segue falando para nós que a maior parte da população trabalhava nos campos. Então, a maior parte de cada 100 pessoas, 98, 99 trabalhavam no campo, plantando alimentos. E essas pessoas que trabalhavam no campo, elas não participavam das decisões. Quem que participava das decisões? Esse pequeno grupo que controlava a religião e controlava a política. A grande parte das pessoas não participava das decisões. E o texto fala também que os sumérios, eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses. Bom, como eu disse, o texto está comparando o povo da Suméria com o povo do Egito. Vocês vão perceber algumas diferenças. Apesar de serem cidades próximas, povos que viviam próximos, existem algumas diferenças. No Egito, como que era no Egito? A administração era dividida em várias cidades. Cada cidade tinha o seu chefe local. Porém, as cidades não eram independentes. Elas obedeciam ao comando de um governador, de um imperador, de um ente que estava acima e que controlava tudo. Então, nas cidades da Suméria, as cidades eram independentes. No Egito, elas não eram independentes. Por que que elas não eram independentes? Porque no Egito havia um grande império e quem dominava, né, quem exercia o poder político e religioso era o faraó. Então o faraó era o grande imperador e era ele que elaborava as leis, era ele que elaborava o sistema fiscal, o sistema administrativo e todos os chefes locais das cidades obedeciam o que o faraó defendia, determinava. Vamos lá. No Egito predominava a agricultura e criação de animais. Isso nós já vimos no capítulo anterior também. E olha só quem vivia lá no Egito: os camponeses, os artesãos
e os escravos. Bom, de igual forma com os povos da Suméria, os povos do Egito também eram politeístas. Eles cultuavam vários deuses. Então é isso que o texto traz para nós, a comparação entre as cidades da Suméria e as cidades do Egito. E o texto vem finalizar com essa palavra aqui, ó, que em ambos as cidades, né, ambos os povos, existia uma rígida hierarquia social e desigual. O que significa isso? Está aqui embaixo, se vocês quiserem olhar no texto. Significa que se você nasceu numa família de escravos, você vai continuar sendo um escravo. Se você nasceu em uma família de camponeses, você vai continuar sendo camponês. Se você nasceu numa família de artesão, você vai continuar sendo um artesão. Não existia possibilidades de você nascer escravo e se tornar camponês, nascer escravo e se tornar artesão, nascer escravo e se tornar governador. Não, existia uma rígida hierarquia social e desigual. Quem tinha dinheiro ia continuar tendo dinheiro, quem não tinha ia continuar sem ter o dinheiro, as riquezas. Tudo bem? Vamos em frente? Bom, aqui está falando assim, ó, que tanto os povos egípcios quanto os sumérios exerceram grande influência cultural em outras cidades. E que a influência cultural egípcia e suméria pode ser encontrada nas artes e na escrita. E aí o texto vem mostrando para nós essa imagem aqui, olha só que bonito. Pinturas, né? Detalhe de pintura da parede representando camponeses em plantação. Região de Luxor, Egito, cerca de 3.200 anos atrás. Então, a arte e a cultura dos egípcios influenciou muitas civilizações. É isso que o texto vem falar nesse pedacinho aqui. Vamos em frente? Aqui é um exercício, eu só trouxe para vocês verem aqui a pirâmide, né? Muito bonito essa imagem. Percebam uma pirâmide, escadarias. Vamos em frente?